Olá, gente. Olha eu aqui de novo. Eu estou aqui justamente para falar sobre o e-book. Por isso que eu retornei aqui com vocês, porque é um e-book maravilhoso, um e-book que vai realmente nos dar uma compreensão fantástica. Então, meus amores, o link está aqui abaixo na descrição desse vídeo. Vale muito a pena. Muitas pessoas que compraram esse e-book adoraram e começaram realmente a ler com uma forma ali diferenciada. É uma meditação, uma reflexão que melhora muito a nossa alma, o nosso espírito e vai realmente lhe dar um outro olhar sobre a oração do Pai Nosso. Tenho certeza que vocês vão gostar. Vale a pena. Dá uma olhadinha lá. Até a próxima. E essa soberania de Deus quer dizer que o que acontece porque ele permite ou ele age para acontecer essas coisas? Não, ele acontece não é nem porque ele permite, acontece porque ele decretou. Ah, é? A Bíblia fala de Deus como se fosse um soberano Senhor que governa por decreto. Deus determina, na eternidade, ele determinou tudo o que haveria de acontecer. Como o próprio Jesus Cristo disse, não cai um passarinho no chão que não seja a vontade do meu Pai que está nos céus. De uma maneira que a gente não entende, Rogério, porque nós estamos falando aqui de um ser que é totalmente outro. Ele é diferente de nós, ele é acima de nós, ele é eterno, onisciente, onipresente, onipotente. E nós somos criaturas, a gente não consegue. Mas Deus, ele é de tal maneira que ele conseguiu, na eternidade, decretar tudo o que existe, sem que ele seja o autor do pecado e sem tirar a sua responsabilidade e a minha. Como é que ele faz isso? Eu não sei. Porque a Bíblia não diz. Se ele é soberano e decide tudo, então eu não tenho livre-arbítrio total. A culpa não é minha, a culpa é sempre dele. Porque ele determinou que aquele cara fosse assassino, que esse fosse a vítima. Que aquele cara morresse atropelado e esse fosse o cara que atropela. Como que funciona isso? Pois é isso que as pessoas não entendem. E quando tentam resolver esse aparente paradoxo, parece um paradoxo. Eles acabam caindo em erros antigos. Tá. É uma discussão antiga. Antiga. Então, por exemplo, se você disser que Deus não é soberano e que para que o homem seja totalmente responsável, então isso significa que quem governa o mundo, quem governa as coisas, são as decisões humanas. E Deus, nesse caso, você não pode nem apelar para ele. Porque se você disser, Deus, por favor, me tira dessa doença que eu estou passando aqui, Deus vai dizer, te vira, é problema teu. Né? Eu não quero me meter nessas coisas. E eu posso orar para a cura. Pode orar para a cura, né? Mas Deus vai... Se ele não é o Senhor absoluto de todas as coisas, ele não tem controle dos acontecimentos. Então, ele não tem como mexer nos pauzinhos para você ficar curado. Então, ele tem que ser soberano para poder responder orações, para poder escutar o sofrimento. Então, é isso que as pessoas não entendem. Primeiro, elas querem negar a soberania de Deus. Aí o resultado é que o Deus da Bíblia vira o Deus verdadeiro, vira um deusinho que serve apenas para atender nossos desejos. Outra tentativa é anular a responsabilidade humana. Aí faz de Deus um déspota que não dá, que é injusto e uma série de outras coisas. E que a gente somos bonecos na mão dele, não é? A verdade, olha aqui, o que eu vou dizer é isso que o pessoal acha difícil entender. A mesma Bíblia que fala que Deus na eternidade determinou tudo o que acontece é a mesma Bíblia que diz que eu sou responsável pelos meus atos. Pensa num trilho de trem. Imagina, pensa no trilho de trem. Você fica ali no trilho, você olha e os dois tracks, os dois trilhos, eles vão lado a lado, caminhando, mas eles não se tocam. Mas eles estão lado a lado. Precisa dos dois trilhos para que a locomotiva passe. Só lá no horizonte é que esses dois trilhos se encontram. Que é uma ilusão. Você vai ter a responsabilidade humana, é um trilho, soberania de Deus é outro trilho, e sobre isso corre a história. Você precisa dos dois trilhos. Eles não se tocam. Soberania e a responsabilidade humana. Eles não se tocam. Pelo menos não desse lado de cá. Caminham juntos. Paralelos. E um precisa do outro. Deixa eu te dar outra ilustração, que quem deu foi meu sogro. Ele diz assim, você imagina uma rua bem larga, uma porta aberta, em cima da porta você tem aquele famoso convite de Jesus. Venha a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É um convite que apela à minha decisão. Certo. Eu passo por ali,
Várias pessoas estão passando, umas olham, não se interessam, outras passam e dão uma olhadinha, cai fora. Aí de repente chega você e você olha assim, vinde a mim todos vós estáis cansados e oprimidos, você diz, é para mim. Aí você voluntariamente, de livre e espontânea vontade, você entra. Quando você entra, você olha para a porta pelo lado de dentro. E em cima da porta, no umbral do lado de dentro, está escrito também a mesma palavra de Jesus. Só pode vir a mim aquele que o Pai trouxer. Então, na hora de você tomar a decisão, é a sua decisão. Você é responsável, você toma. Depois que você tomou, você olha para trás e diz... Estava escrito que eu ia tomar essa decisão. Eu só tomei porque Deus me trouxe até aqui. Aí me confunde. Aí me confunde. Mas é exatamente isso que a Bíblia ensina. Não tem solução. Eu não sei explicar esse mistério para você. A gente tem convivido com esse mistério durante séculos. É a mesma coisa do mistério da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não são 3 deuses, é um Deus só, mas 3 pessoas. Mesma coisa a natureza de Cristo. Cristo é Deus e Cristo é homem. Como é que pode ser isso numa única pessoa? São mistérios que a fé cristã professa, recebe, mas não entende. Não consegue alcançar, não tem jeito. Exatamente porque nós estamos, aquilo que eu disse, nós estamos lidando com um ser que é totalmente outro, é diferente de nós. Ele consegue fazer coisas que nós não conseguimos acompanhar. Nosso raciocínio não alcança o que ele faz. Mas quando está escrito que nós somos imagem e semelhança dele, em que sentido? Veja só, a gente quando estuda esse assunto sobre o ser de Deus, a disciplina é teontologia, né? Estudo do ser de Deus, a gente diz que a gente fala de Deus em termos dos atributos dele. Atributos são marcas, qualidades, virtudes de uma pessoa. E Deus... Nós dividimos os atributos de Deus em 2 categorias. Primeiro, os atributos incomunicáveis, ou seja, que Deus não comunicou para a sua criação. Eternidade, onipotência, onisciência, onipresença. Ninguém tem isso aí. Só Deus é isso aí. Mas tem algumas coisas que Deus é que ele comunicou à sua criação. A moralidade, amor, generosidade, justiça, criatividade. Então, isso nós temos... E é isso que nos faz a imagem e semelhança de Deus. Algumas coisas em Deus que ele transferiu para nós. Agora, ele não transferiu tudo, senão nós seríamos iguais a ele. Mas ele transferiu algumas coisas para nós. Então, ser a imagem e semelhança de Deus significa você portar as marcas de Deus, algumas das virtudes de Deus que o restante da criação não tem. Os animais não têm, as plantas não têm, o cosmos não tem. Mas o ser humano é o único organismo vivo, é o único ser vivo que tem todas essas qualidades. Ele tem consciência de que está vivo, ele tem consciência moral, ele tem capacidade de discernir, de escolher, de tomar uma decisão, sim ou não. E isso tudo reflete o caráter de Deus impresso no coração do ser humano.